O tema desta mensagem é o sinal da vinda de Jesus. Amém? Aleluia. O sinal da vinda de Jesus. Aleluia. Glória a Deus. Chorabai. Aleluia. Qual é o sinal da vinda de Jesus? É o tema. É uma pergunta. Qual é o sinal? Há sinal? Não há sinal? Há sinais? Não há sinais? Quem queria diga glória? Mateus 24. Amai, covou, ramando, glória. Matthew chapter 24. El libro del Evangelio de Mateo, capítulo 24. Desde el verso 1 adelante. Vamos então. Mateus capítulo 24. Amém? E quando, já toda a gente abriu, e quando Jesus ia saindo do templo, aproximaram-se dele os seus discípulos, para lhe mostrarem a estrutura do templo. Jesus, porém, lhes disse: não vedes tudo isto? Em verdade vos digo que não ficará aqui pedra sobre pedra que não seja derrubada. Aleluia, glória a Deus. E estando assentado no Monte das Oliveiras, chegaram-se a ele os seus discípulos em particular, dizendo-nos: dize-nos quando serão essas coisas e que sinal haverá da tua vinda e do fim do mundo, ou do fim das eras, das aiones. Quem queria diga glória. Então, só até aqui, irmãos. Vamos fazer uma oração. Senhor, meu Deus e meu Pai, nesta hora, eu te peço, Senhor, nesta hora que tu venhas a amarrar todo o espírito imundo que anda a vagar nos ares, todo o espiritual da maldade das regiões celestes, meu Pai. Tu venhas, Senhor, aniquilar todo o poder das trevas, meu Pai. Aleluia, contra a tua palavra. Tu venhas a repreender, meu Pai, toda a enfermidade maligna, toda a pandemia, meu Pai, todo o germe, verme, fungos, bactéria, meu Pai, contra a vida dos teus servos, dando livramento, meu Pai, dando saúde, Senhor, aleluia, sarando os teus filhos, meu Pai, se houver enfermidade, meu Pai, repreendendo toda a obra de maldição, quebrando as correntes e as algemas, meu Pai, abrindo as portas, meu Pai, derramando a tua glória, em nome de Jesus, aleluia. Glória a Deus. Reparem um detalhe. Quando Jesus ia saindo do templo, glória a Deus, esse templo aí era o templo, glória a Deus, quem queria diga glória, aleluia, era o segundo templo, porque ainda não foi feito um terceiro. Quem queria diga glória. O primeiro templo era o templo de Salomão. Quem queria diga glória. O segundo templo foi o templo erguido por Zorobabel. Isto era o templo de Zorobabel, que tinha sido reformado por Herodes. Quantos podem dizer aleluia? E é um templo tão lindo, irmão, que quem olhasse à distância via ouro, o brilho do ouro e pedras preciosas. Era um templo glorioso. Quem queria diga glória. Era o local, aquele templo era a casa de oração. E ainda tem nestes que dizem que Jesus não frequentava templos, ele frequentava o templo e a sinagoga. Na sinagoga era o local onde se ia aprender a palavra de Deus, onde se ia louvar, adorar a Deus. Quem queria diga glória. Alabando glória praia Shendagai. E nós devemos imitar a Cristo. Quem queria diga glória. Quando Jesus ia saindo do templo, aproximaram-se dele os seus discípulos. Muita gente diz assim: Mateus 24 não foi escrito para a igreja. Isso não é para a igreja, isso é para os judeus. Espera aí, aqui diz que é para os discípulos. E eu tenho como te provar num texto paralelo em Marcos, glória a Deus, em Marcos capítulo 13, quais eram os discípulos. Não eram todos, eram 4 dos seus mais chegados discípulos. E eu, aleluia, glória a Deus, em Marcos capítulo 13. Eu vou ler desde o início. Já toda a gente achou? Marcos 13. A Sara está meia lentinha, mas vai achar. Marcos 13. Esperar que ela ache aqui a palavra. Ok. E saindo ele do templo, disse-lhe um dos seus discípulos: Mestre, olha que pedras preciosas. Tinha pedras preciosas aquilo. E que edifícios. E respondendo Jesus disse-lhe:
Vês estes grandes edifícios, não ficará aqui pedra sobre pedra que não seja derrubada. E assentando-se no Monte das Oliveiras, de fronte ao templo, Pedro e Tiago e João e André lhe perguntaram em particular: diz-nos quando serão essas coisas e que sinal haverá da tua, quando todas elas estiverem para se cumprir. Amém? Agora voltando para Mateus 24. Então era quantos? Era Pedro, Tiago, João e André. As colunas da igreja, Pedro, Tiago e João e ainda André, que eram pescadores de peixe. E Jesus os tornou pescadores de almas, evangelistas. Quem queria diga glória. Aleluia. Voltando para Mateus 24. Então eram 4 dos seus mais chegados discípulos. E a Bíblia diz que os discípulos de Jesus foram pela primeira vez chamados em Antioquia de cristãos. Então os cristãos somos nós, é a igreja. Esta palavra, Mateus 24 não é para a igreja. Eles dizem que Mateus 24 não é para a igreja, mas aquilo que lhes interessa é para a igreja. Versículos isolados do texto de Mateus 24 é para a igreja, mas o texto dentro do contexto não é. Texto fora do contexto, irmão, é pretexto para heresia. O versículo isolado não faz uma doutrina. Tem que estar inserido no contexto. Quem queria diga glória. Uma das regras de interpretação bíblica é que, a Bíblia não se contradiz. A Bíblia se interpreta pela Bíblia, é uma das regras. Ela não se interpreta pela filosofia, pela história, pela sociologia, pela psicologia. Ela não se interpreta, aleluia, pelos costumes judaicos. Nós temos o Espírito de Deus. O Espírito de Deus nos conduz em toda a verdade e nos ensinará todas as coisas, e não temos necessidade que alguém nos ensine. O maior professor é o Espírito Santo. Eu sou, pela graça de Deus, bacharel em teologia, mas o meu curso de bacharel em teologia não vai expulsar demónio, não vai curar enfermo, não vai limpar leproso, não vai levar ninguém à salvação, ao céu. Quem querer diga glória. Não vai ganhar almas para Jesus Cristo, aleluia. Então a maior ciência vem do alto, glória a Deus. A maior revelação da palavra vem de Deus. Quem querer diga aleluia. Se não tens o Espírito Santo, acabou. Estás igual ao padre católico que estuda 13 anos latim, grego e hebraico, estuda os originais em grego, hebraico, aramaico e ainda traduções antigas como a Vulgata de Jerónimo em latim. Estudei tudo isso, filosofia, psicologia, sei lá o que é que eles estudam montanhas de coisas, matérias, e ao fim de 13 anos ainda não aceitaram a Cristo. Ao fim de 13 anos ainda não conheceram o verdadeiro Messias, o Salvador. Ao fim de 13 anos ainda não nasceram de novo, mas são idólatras, adoram a imagem de escultura e distorcem tudo o que está escrito na santa palavra do Senhor. Quem queria diga glória. Então não adianta, eles estudaram, eles têm teologia, os padres têm teologia, meu irmão. Qualquer padre tem teologia. Não são analfabetos, eles sabem o que falam. Andacaya, manai, súria, cantas néria. O que é que adianta ter teologia e não ter, aleluia, ciência de Deus? Ter teologia e não ter a revelação de Deus na palavra, a sabedoria de Deus na palavra. Quem querer diga glória, não adianta. Não adianta nada, meu irmão. Quem querer diga glória. O apóstolo Paulo, que tinha muita teologia, diz assim: o que eu aprendi reputo por esterco, por escória, por fezes, por lixo. Aleluia, glória a Deus. Ele sabia demais de muita coisa, mas o mais importante é as Escrituras e o poder de Deus. Se tu tiveres as Escrituras e o poder de Deus, tu vais saber interpretar a Bíblia. O maior professor é o Espírito Santo, está lá em 1 João capítulo 2, versículo 7 e versículo 17. Aleluia. Andacaya, managaya, prai, suri, cantaraya. A Bíblia diz que o Espírito Santo nos conduz em toda a verdade, não nos conduz à mentira, não nos conduz em meias verdades, não nos conduz à heresia de perdição, nem às doutrinas de demónios, não nos conduz às falsas profecias, às falsas visões, nem nos conduz aos falsos evangelhos malditos, anátema, que o apóstolo Paulo censurou em Gálatas 1:8. Quem querer diga glória. Isto é uma breve introdução para tu entenderes que isto é muito forte, a temática aqui é muito forte, porque estamos a falar de algo muito tremendo. Jesus não está aqui em corpo, mas ele disse: aleluia, no céu há muitas moradas, vou-vos preparar lugar, e quando eu for, virei outra vez e vos levarei para quando eu estiver, estejais vós também. Jesus prometeu voltar, glória a Deus. E assim como aos homens está ordenado morrer uma só vez, vindo depois disso o juízo, assim também Cristo uma única vez se manifestou, aleluia, aleluia, pelos pecados de muitos voltará sem pecado para os que o aguardam para a salvação. Hebreus 9, 27 e 28. Quem queria diga glória. Então a sua vinda, ela é uma realidade, não é uma mitologia.
Muita gente não crê na vinda de Jesus, nem no arrebatamento da igreja. Tem igrejas que não creem. Não é? Dizem que Jesus, quando vier, vai implantar o milénio e pronto. Acabou. Não vai haver arrebatamento, não vai haver a grande ceia das bodas do Cordeiro, mas isso aí é figurativo. Não é? Há uma linha de interpretação teológica, glória a Deus, que eles são pós-milenistas, que creem que o milénio já está acontecendo, que é algo histórico. Outros são amilenistas, dizem que o milénio não existe. O milénio o milénio com Cristo é o reinado espiritual de Cristo no teu coração. Mas eu creio no milénio literal. E para haver um milénio literal tem que haver uma vinda de Jesus literal. Tem que haver um arrebatamento antes do milénio. Quem crê diga glória! O arrebatamento vai vir antes do milénio. Quem crê diga glória! Aleluia! E tem que vir a grande tribulação. E tem que vir a ira do Senhor. O grande e terrível dia da sua ira. Quantos podem dizer aleluia? Então aqui, reparam um mistério aqui. Aleluia, glória a Deus. Aleluia. Aproximaram-se dos seus discípulos. Discípulos do grego, matetes. O que é discípulo? Aluno. É aquele que aprende. Mas não apenas aquele que aprende. Aquele que se identifica com o seu professor. Quer seguir o seu professor. É o seguidor do seu professor, que neste caso é Jesus. Quem queria diga glória. Porque o discípulo não é apenas um aluno. O aluno vai na escola obrigado. Não é? Mas o discípulo de Cristo vai na igreja voluntariamente. Quem queria diga glória. O aluno às vezes nem gosta do que está a aprender, não gosta nem da matéria, nem se identifica com o professor. Mas o discípulo de Cristo, ele ama a matéria, que é a palavra de Deus, não é? E também ele se identifica com o professor e quer imitar as suas obras. Quantos podem dizer aleluia? Então discípulo, a melhor definição para discípulo, em termos de discípulo de Cristo, seria seguidor de Cristo. Não apenas o que aprende, mas o que imita a Cristo. Quem queria diga glória. Então, vemos aqui que isto não foi escrito para judeus, foi escrito para a igreja. Tem uma heresia desses teólogos aí modernos, especialmente Andacai, Amás, Sandaia, aleluia, os teólogos de muitas igrejas, pentecostais também, que dizem asneira. Mateus 24 não foi escrito para a igreja, pois não. Mas depois pegam em textos isolados, em versículos, e dizem, mas daquele dia a hora ninguém sabe. Para falar do arrebatamento. Então, espera aí, se estás a citar Mateus 24... Então, se não é para a igreja, não devias estar a citar isso, estás a dar um tiro no pé. Isto é para a igreja, meu irmão. A igreja vai enfrentar isto, a igreja vai passar por isto e vai ser arrebatada. Vamos aqui continuar. Glória a Deus, olha aí. Os discípulos mostraram o que é a estrutura do templo. Eu não vou estar aqui a falar da estrutura do templo, porque iríamos entrar em tipologia bíblica e só sairíamos daqui, se calhar às 8 da manhã, é muita coisa. Vamos pular isto. O templo já sabemos que era maravilhoso, magnífico, tinha prata, tinha ouro, tinha pedras preciosas, tinha madeiras odoríferas, madeiras caras. O templo era muito lindo, tinha pedras basilares, a estrutura tinha muita coisa que não vamos estar agora aqui a falar. Amém? Glória a Deus. Porque o templo era um símbolo ou um tipo do ministério de Jesus lá no céu. Porque o templo era num lugar fixo, certo? O tabernáculo era um símbolo do ministério de Jesus na terra, porque ele era peregrino e estrangeiro na terra, não é? Porque o tabernáculo era colocado aqui, em cima da areia. Aleluia! Amanhã a coluna de nuvem se afastava, e temos que seguir a coluna de nuvem. Já desmontavam o tabernáculo, levavam para o outro lado e montavam. Então o símbolo do ministério terreno de Jesus, ministério itinerante de Jesus. Aleluia. Já o templo é um símbolo do ministério celeste de Jesus Cristo. Quem queria diga glória. Então olha aí. Jesus, porém, lhes disse: não vedes tudo isto? Em verdade vos digo que não ficará aqui pedra sobre pedra que não seja derrubada. Jesus não disse quando é que isto aconteceria. Ele apenas profetizou que não iria ficar e não ficou. No ano 70 depois de Cristo, o general romano Tito, mais tarde imperador, sitiou, ou seja, cercou a cidade com os seus soldados, entrou pelo templo e provocaram um incêndio. Houve um incêndio e aquilo veio tudo abaixo. O que eles hoje têm é umas ruínas, vão lá, metem uns expedidos lá no mural dos judeus, metem uns expedidos lá no templo, onde era o antigo templo, não é? Lá nas ruínas, que metem lá uma parede. Quem quer diga glória. Então cumpriu em 70 depois de Cristo, porque Jesus não é mentiroso. Tudo o que Jesus falou cumpre-se. Quem quer diga glória.
e estando assentado no Monte das Oliveiras. Portanto, eles já saíram do templo e caminharam até ao Monte das Oliveiras. Uns dizem, pastor, se a oração no monte, isso é pecado, é heresia, isso é para fanáticos. Não, oração no monte não. Tem gente até proibir a oração no monte. Mas interessante que grande parte do ministério de Jesus foi passado no monte. Não é que a gente não deve orar na igreja, devemos orar na igreja, devemos orar em casa, mas também no monte. Quem queria diga glória. Grande parte do ministério de Jesus foi passado no monte. Às vezes ele passava a noite inteira em oração no monte. Quem queria diga glória. E depois, quando ia caminhando, os milagres aconteciam. Quem queria diga aleluia. Agora repara aqui. Aleluia. E estando assentado no Monte das Oliveiras, chegaram-se os seus discípulos em particular, ou seja, à parte, quais discípulos? Pedro, Tiago, João e André, como vimos em Marcos 13, na passagem paralela. Pastor, quantas passagens paralelas a este texto de Mateus 24 existem? Posso dizer, aleluia. Marcos capítulo 13, Lucas capítulo 17 e capítulo 21, Apocalipse capítulo 6. Se tu meteres tudo lado a lado, encaixa que nem um puzzle, na mesma ordem cronológica de eventos que vão acontecer nos últimos dias. Há eventos que acontecem antes da vinda de Jesus para arrebatar a igreja? Amém? Há sinais. Jesus não disse não haverá sinais, conforme tu vais ver. Eles perguntaram o quê? Diz-me quando serão essas coisas. Jesus não respondeu quando é que o templo ia abaixo, não disse. E que sinal haverá da tua vinda e do fim do mundo, ou seja, do fim das eras, do fim dos tempos finais. Quem queria diga glória. E Jesus respondeu à segunda e à terceira pergunta. Jesus começou por responder, e Jesus respondendo disse-lhe, acautelai-vos que ninguém vos engane. Então não adianta, ninguém te engane. Acautelai-vos que ninguém vos engane, porque muitos virão em meu nome dizendo eu sou o Cristo, e a muitos enganarão. Então acautela-te, ninguém te engane. Então o primeiro sinal que antecede a vinda de Jesus é a chegada de muitos anticristos. E nós temos vários. Temos um ali na Rússia, ou na Ucrânia, que veste sandálias, anda com uma túnica branca, tem muitos seguidores. Temos ali uma seita lá na Ucrânia, acho que é na Ucrânia, ok? Temos, nem sei o nome desse, tínhamos o reverendo Moon, que ele dizia que era o pai, e a esposa dele era a mãe, andava com uma coroa na cabeça a pregar, da Igreja da Unificação de Coroa. Ele também era o falso Cristo. Aleluia. Tivemos agora há pouco tempo a morte do T.B. Joshua, que ele dizia que ele era Emmanuel, portanto ele era Deus connosco, ele era o Deus que veio à terra, né? Ele em tudo queria imitar Jesus, até no nome Joshua é Yeshua em hebraico, é o nome de Jesus, quer dizer a salvação de Yahvé, a salvação de Deus, do Senhor, da Adonai. Quem querer diga glória. Então tínhamos aí o T.B. Joshua, já partiu, já não engana mais ninguém, engane-se quem quiser ser enganado. Milhões iam lá, milhões ou milhões, o seguinte não me interessa. Engane-se quem quiser ser enganado. Era um manto falso. Aquele homem era falso profeta. Profetizou que a Hillary Clinton ia ganhar sobre o Trump, e quem ganhou foi o Trump. Disse que Deus lhe revelou. E quando o profeta falar e não se cumprir, não tenhais temor desse profeta, porque com soberba falou esse homem. Está lá em Deuteronômio capítulo 18, versículo 20 ao 22. Podia aqui falar muita coisa, mas não vou estender sobre esse falso profeta. Vários outros surgiram, há o Henri Cristo no Brasil, que é um chileno magrinho que anda com o cabelo comprido, anda com uma coroa de espinhos na cabeça e tem sempre duas ajudantes, uma de cada lado. Tem sempre duas moças para o servir, um velho daqueles. Idade para ter juízo. Glória a Deus. Quem querer diga glória. Temos vários. Havia também o José Luís de Jesus Miranda. Creio que ele era de Puerto Rico, se não me falha a memória, que ele era da igreja, que é uma seita, Crescendo en Gracia. Eu me atrevo a dizer, Crescendo en Desgracia. Eram desgraciados e não agraciados por Deus. Perceberam o que eu disse? Eram uma cambada de desgraçados e não agraciados por Deus. Eles faziam uma tatuagem no corpo com o número 666. A sério, estuda sobre essa seita, Crescendo en Gracia, del reverendo, del pastor José Luís de Jesus Miranda. Ele dizia, eu sou Jesucristo hombre, porque isto tem que estar a cumprir. Se Jesus prometeu, tem que estar a cumprir.
Eu sou Jesucristo homem. O que é que ele disse? Eu sou Jesus Cristo homem. Espera aí, o sangue de Cristo tem poder, mas é um falso profeta. Então, primeiro, ouçam aqui, primeiro sinal. Qual é o primeiro sinal que antecede a vinda de Jesus? O surgimento de muitos, dizendo, eu sou o Mashiach, ou seja, o ungido, o Salvador. Eu sou o Salvador, eu sou o Senhor, eu sou Deus, Deus encarnado, Deus em carne. Como esse Tibi Joshua, Emanuel, quando havia uma cura, um suposto milagre, uma expulsão de demônio, Emanuel. Só que Emanuel, traduzido, quer dizer Deus connosco. Emanuel é um título que compete somente a Jesus. Ele, inclusivamente, fundou uma cadeia de televisão intitulada Emanuel TV, porque isso aí é um dos títulos de Jesus e está lá em Isaías capítulo 7, versículo 14. E o mesmo Senhor vos dará um sinal. A Virgem conceberá e dará à luz um filho e pôr-lhe-ás o nome de Emanuel. Emanuel só compete a Cristo e não a Tibi Joshua. Era um farsante. Ai, milagres aconteciam. Já vais ver aqui o que é que Jesus fala sobre os milagres. Acabasse na cai. Muita gente pereceu por receber uma unção estranha, imposição de mão estranha, oração estranha, de gente desconcertada, falsos cristos, falsos messias. Aleluia. Muita gente já está no inferno, creu na mentira, amaram a mentira, idolatraram esses que se intitulavam grandes, que achavam ser grande coisa. Quem queria diga glória. Olha aí, enganarão a muitos. Quer dizer que estes falsos cristos enganarão a muitos, não é poucos. E também porque é que Pedro disse? E houve entre o povo falsos profetas ou falsos mestres, como também haverá falsos doutores, falsos profetas, os quais introduzirão encobertamente heresias de perdição. Aleluia! E por ganância farão de vós comércio com palavras fingidas, e muitos seguirão as suas dissoluções, muitos, pelos quais será blasfemado o caminho da verdade, e a perdição dos tais não dormita. 2 Pedro, capítulo 2, de 1 ao 4. Então, espera aí, muita gente seguindo os falsos. Repara, a igreja que prega dinheiro, que prega, dá um, vais receber 100 de volta. Quanto mais deres, mais vais receber, dá tudo o que tu tens e tal. Não é? Faz agora um voto, dás o teu primeiro, segundo, sem salário, ficas sem nada. Quer dizer, estás desempregado, Deus abre a porta, então tu vais dar, vais fazer mais dívidas. Igrejas do diabo, de Deus não. Igrejas do diabo crescem em número, crescem em gente, que igrejas de Deus é complicado, são poucas. Quem queria diga glória, porque pregam Mamon, Mamon é uma entidade, é um demónio, pregam esse demónio. Quem queria diga glória, esse principado, Mamon. Olha aí. E ouvireis de guerras e rumores de guerras. Então o segundo sinal é o quê? Guerras. Guerra na Ucrânia, temos aí. Vai haver outras guerras. Amém? Vai haver outras guerras. Olhai, não vos assusteis, porque é mistério. Mistério quer dizer necessário que tudo isto aconteça, mas ainda não é o fim. Muita gente já está desesperada. Epá, vai tudo acabar. Epá, o que será da minha vida? As pessoas estão com medo de morrer, mas não estão com medo de pecar contra Deus. Quem queria diga glória. Estão com medo que caia uma bomba em cima da cabeça deles. Mas não têm medo de adulterar, não têm medo de trair, não têm medo de enganar, não têm medo, aleluia, de se rebeliar dentro e fora das igrejas contra os seus líderes, seus pastores. Não têm medo de dividir igrejas, não têm medo de falar mal do seu próximo, não têm medo de fazer contendas, semear contendas entre os irmãos, não têm medo de ter inveja, ciúme, ódio e anda cá e lá vai disseminar a mentira e o engano e a heresia, falsa profecia, falsa revelação. Não tem medo disso. Não tem medo da mão de Deus. Quem queria diga glória, não temem. O juízo de Deus será sem misericórdia para quem não usou de misericórdia. O indivíduo está a enganar o povo. Aleluia. Sabe que está a enganar o povo, Deus não vai ter misericórdia. Deus vai afiar a sua espada e vai embriagá-la com sangue, conforme está lá no livro de Deuteronômio, capítulo 32. Deus não brinca. Deus vai afiar a sua espada. Quem querer diga glória. Deus vai desembainhar e afiar a sua espada e embriagá-la com sangue. Aleluia. Quem querer diga glória. Chora manai. Olha aí. Aleluia.
É necessário que tudo isto aconteça, mas ainda não ao fim. Porquanto se levantará o quê? Nação contra nação e reino contra reino. Então vai haver uma guerra mundial, conforme está lá em Apocalipse capítulo 6. Amém? E diz aqui, e haverá fomes e pestes e terremotos em vários lugares. Então a guerra gera o quê? Fome. Aleluia. E a fome, a pessoa não tendo o que comer, vai ficar doente. Gera o quê? Doença. Fica fraca, vai mais facilmente ser contaminada. Quem crê, vai haver pestes disseminadas por aí. Quem crê, diga glória. Dentro da CAI tivemos agora a pandemia, vai haver outras. Quem crê, diga aleluia. E diz aqui, Barabas, Shudecai, terremotos. Vocês sabiam que a cada ano que passa há mais terremotos sendo registados? E a cada ano que passa há terremotos com mais intensidade. Os furacões também aumentaram os tufões em intensidade. A pontos que a gente vê que os tufões têm havido, os furacões ali para os lados do Triângulo das Bermudas, ali para aquele lado ali perto das Bahamas, arrebentou com as Bahamas, as árvores, partiu aquilo tudo, arrebentou com tudo. Então tem havido fenómenos, incêndios, então fenómeno aí, ondas de calor, não é? Inundações onde nunca choveu, inundações em locais que era deserto, que era calor, e vemos gelo caindo, geada, vemos a Saraiva, como é que chama aquilo que cai do céu, aquelas pedras? Granizo, pedras enormes a cair onde nunca caiu, a partir de quebrar tudo. Vemos que a natureza geme pela sua redenção, está lá em Romanos capítulo 8, a natureza está revoltada. Há uma revolta na natureza, no reino da natureza. Quem quer diga glória. Há uma revolta no reino vegetal, há uma revolta no mundo criado, no reino mineral. Há uma revolta na natureza. Quem quer diga aleluia, dá glória a Deus. Há uma revolta. Quem quer diga aleluia, dá glória a Deus. Sharamanagai, Suricantas Neriandalabaia. Em vários lugares, terremotos. Mas todas estas coisas são o quê? O princípio das dores. Espera aí, quer dizer que Deus compara, olha aqui o mistério. Jesus compara a sua vinda com uma mulher grávida que iniciou o trabalho de parto, iniciou a primeira dor, a primeira contração. Esse ai é o quê? Anticristo. Vai surgir vários anticristos e entre estes vai surgir o anticristo. A besta do Apocalipse, capítulo 13. Quem quer diga glória. Primeiro ai, segundo ai, cai, guerras e rumores de guerras. Primeiro ele vem fazendo a paz, procurando apaziguar. Depois rompe a paz, começa a guerra. Shoramanagai, Lamandagai, Samaia. Depois o terceiro ai, fome como consequência da guerra, fome mundial. Depois Alaman tocou Varabacai, Prai, Xerebacai. Vai haver um quarto ai que é a morte. Porque tudo isto vai levar aqui à morte. É o cavaleiro amarelo do Apocalipse capítulo 6. Então vai haver coisas aqui terríveis acontecendo sobre a face da terra. Todas estas coisas antes de chegar o quarto selo do Apocalipse, primeiro, segundo e o terceiro, que primeiro, que é a falsa paz, que é a chegada do anticristo, o cavaleiro montado no cavalo branco. O segundo selo, que é a guerra mundial, o cavaleiro montado no cavalo vermelho com uma grande espada. O terceiro selo, que é a fome mundial, crise financeira mundial, que é o cavaleiro montado no cavalo negro e que tem uma balança na mão. A economia mundial vai ficar abalada. Aleluia. Anda cá e diz assim, Shai, 3 medidas, aleluia, de anda cá, prai, shuricantas, neri, anda lá, vaia. Shubanamakamba, nagai, prai, shuricantaraya. 3 medidas de trigo por um dinheiro, uma medida de cevada por um dinheiro. Quer dizer, vais trabalhar um dia inteiro só para teres uma porção, 2 ou 3 de comida. A comida vai ser racionada. Quem quer dizer glória, vai haver escassez, aleluia. Aleluia, e não danifiques o vinho, nem o azeite, nem o vinho. Vai haver o quê? Bens vão ser raros, escassos, coisas vai desaparecer do estoque. Chegas ao supermercado, não há, eu queria um arroz, nem arroz há, agora só há feijão. Vais no outro dia, querias feijão, agora só há arroz. Vais no outro dia, querias ovos, já não há ovos.
Agora tu vais ter que comer verdura, só tem verdura. Vai acontecer, meu irmão. Porque Jesus não é mentiroso. Quem queria diga glória, vai acontecer. Aleluia, glória a Deus. Aramandou, Ramanagai, praia. A coisa vai ficar estreita. Olha aí. Tudo isto é o princípio das dores. Depois do princípio das dores, vêm as dores finais do parto. Primeiro vem aquelas dores mais passadas. Dá agora uma dor, daqui uma hora dá outra dor. Depois começam as contrações finais, que é as dores finais do parto. Agora eu pergunto, poderá haver a igreja passar pelo princípio das dores e ser arrebatada antes de passar pelo parto, ou seja, pelas dores finais e pelo parto, pelo nascimento da criança, do menino? É a pergunta que fica. Porque muitos teólogos pegam em Mateus 24 e dizem, olha, nós vamos passar pelo princípio das dores, mas depois vamos ser arrebatados. Mas eu não vejo nada entre o princípio das dores e as dores finais do parto, não vejo um arrebatamento aí no meio. O arrebatamento vai ver onde é que ele compete aqui. Portanto, estamos a falar da vinda de Jesus para arrebatar a igreja. Quem queria diga glória. Anda cá, nós temos de estar cientes do que vai acontecer nos últimos dias. Temos de estar preparados e ser cheios da glória, cheios do fogo, porque quem não estiver cheio do Espírito não vai poder suportar. Deus deu uma revelação enorme, uma visão ao pastor Josined. Nós estávamos no monte, naquele mesmo monte no Cacém, perto daquele cal, exatamente daquele cal onde a gente orou, naquela encosta a descer, e o Josined estava mais para a esquerda, eu ali no meio, e as irmãs mais para o lado direito. Ele estava olhando e ele via a terra inteira. Deus deu a visão da terra inteira. Ele viu a terra inteira, e era grande o choro, e era grande o pranto da terra inteira, e era grande, toda a terra chorava, e era grande o pranto, e era grande o choro. Ele ficou atônito. Anamandou. Ficou atônito. Mas o que é isto, não é? Deve ter dito no seu coração. Deus falou para ele: só quem estiver cheio do meu Espírito vai poder suportar aqueles dias que vão vir. Então, se tu ainda não estás cheio, procura-te encher. Se tu estás cheio, procura-te revestir ainda mais. Ser só fogo, por dentro e por fora, onde tu passares o demónio manifestar, o demónio cair por terra. Aleluia. Procura vestes de glória, vestes de fogo, vestes de justiça. Quem queria diga glória para aqueles dias. Quem queria diga aleluia. E quando ele falava estas palavras, porque ele, quando Deus deu a visão, não relatou para nós. No outro dia eu fui orar com ele no monte, só eu e ele. Disse: Pastor Luís, eu não sei se ele falou pastor ou irmão Luís, é igual, eu sou irmão, eu sou pastor, sou irmão dele em Cristo, sou pastor, pela graça de Deus. Glória a Deus. Ontem eu tive uma visão, na altura não falei nada, mas vou contar para o irmão. Quando eu estava orando mais ali para a esquerda, o irmão no meio, as irmãs lá, eu via toda a terra, e toda a terra chorava, e era grande o choro, e era grande o pranto sobre toda a terra. E quando ele me estava a contar esta visão, Deus me revelava uma palavra, exatamente. Eu disse: Pastor Neto, quando o irmão estava a contar isso, Deus me revelou esta palavra: e naquele tempo se levantará Miguel, o grande príncipe. Se levantará quem? Miguel, o grande príncipe, se levanta a favor dos filhos do teu povo. E haverá um tempo de angústia qual nunca houve, desde que houve nação até aquele tempo. Haverá um tempo de angústia. Não é o irmão. Amém? E naquele tempo se levantará Miguel, o grande príncipe. Aleluia. Sim, que se levantará a favor dos filhos do teu povo. E haverá um tempo de angústia, qual nunca houve desde que houve nação até àquele tempo, mas naquele tempo será livrado o teu povo e todo aquele cujo nome estiver achado escrito no livro. E muitos dos que dormem no pó da terra ressuscitarão, uns para a vida eterna, outros para a vergonha e desprezo eterno. Quer dizer, Deus me revelou esta palavra, eu passei, e é exatamente Daniel capítulo 12, 1 e 2. Eu passei para ele. Pastor Neto, para a confirmação que isso veio de Deus, está aqui. Que tempo é esse? É um tempo de angústia qual nunca houve. A Bíblia diz que Deus é o nosso socorro bem presente na angústia. Pelo que não temeremos ainda que a terra se mude e os montes se transportem para o meio dos mares. Ou pouca brincadeira, estamos ligados. E os montes se transportem para o meio dos mares.
Ainda que as águas rujam e se perturbem os montes se abalem pela sua braveza. Salmo. Que salmo é este? 46. É ou não, irmão? Então o irmão começa a dizer, espera aí. Então o Josineto passou a revelação e Deus deu-me uma revelação na palavra. Ao mesmo tempo que ele estava a contar, Deus me estava a dar a revelação na palavra. E eu passei para ele. Confirmação de Deus. Quem queria diga glória. Então, aleluia. Reparem que o Josineto não disse que toda a terra chorava excepto a igreja. A igreja já não estava aqui. Não. Toda a terra. Então toda a gente vai chorar. Não é só os ímpios. Não é só os incrédulos. Não é só os pagãos, os ateus, mas também os cristãos. A igreja ainda estava aqui. A igreja ainda não tinha sido arrebatada. Entende os mistérios de Deus. Quem queria diga glória? Entende os mistérios. Deus confirma a sua palavra também com revelações. Não só com aquilo que acontece no dia-a-dia, que eu já falei dos vários falsos cristos, está cumprindo, mas também com revelações, com mais revelações que são confirmações. Nenhuma revelação é superior à palavra, mas a revelação é que é a confirmação do que já está na palavra. Quem queria diga glória? Olha aí, continuando aqui. Mas todas estas coisas são o princípio das dores. E o que é que ele viu? Toda a terra chorando é o quê? As dores finais do parto. Não é? Muitos teólogos dizem que a igreja vai passar pelo princípio das dores. Outros dizem, já estamos no princípio das dores. Ok, se já estamos no princípio das dores, eu creio que, historicamente, é um género de princípio das dores, mas escatologicamente tem que chegar o anticristo. O anticristo tem que dar a cara, tem que assinar um acordo de paz, o acordo válido por 7 anos, e a meio tem que romper para se manifestar como besta. Entendem? Eu entendo assim. Quem querer diga, o irmão entende o mistério? Porque ele vai reinar quê? 3 anos e meio. Mas antes ele já assinou o acordo de paz. Ele tem que surgir 3 anos e meio antes dele rasgar o acordo e se manifestar como Deus no templo de Deus, querendo parecer Deus, sentar no templo de Deus, que vai ser um templo construído em Jerusalém, ou melhor, montado, porque já está construído, é só chegar lá e montar, como um puzzle, vai ser montado. Ele vai se sentar nesse templo querendo parecer Deus. Já está tudo preparado em Jerusalém. Já tem a menorá, que é o candelabro de 7 pontas, já tem a mesa dos pães da proposição, já tem tudo preparado, o altar dos sacrifícios, a pia de bronze para as lavagens rituais, tem tudo preparado, o incensário de ouro, já está tudo preparado, irmão. Já está tudo preparado. Nós somos a última geração, somos a geração do arrebatamento. Quantos podem dizer aleluia? Alamando glória à praia, shuri cantas néria, está tudo preparado. Aleluia. Quem queria diga aleluia? Então Jesus anda cá, shuri cantas néria. É bem claro. Muitos teólogos o que é que dizem nas igrejas? Olha, já estamos no princípio das dores. Outros dizem que os sinais da sua vinda já se cumpriram. Espera aí, não falta mais nada a seguir ao arrebatamento. Eu ainda não vi isso em Mateus 24. Na Bíblia eu não vi isso. Se alguém viu isso, me diga. Eu não vi. Porque a Bíblia deve-se ler o texto dentro do contexto, não é versículo isolado. Para chegar àquele versículo, mas daquele dia e hora ninguém sabe, tem um contexto para trás. Qual é o dia e hora que ninguém sabe? O dia do arrebatamento. Eu não sei o dia, mas acerca dos tempos e das estações não temos necessidade que alguém vos escreva, porque vós mesmos sabeis que o dia do Senhor virá como ladrão da noite. Aleluia! Pois quando as luzes disserem à paz e segurança, então lhes sobrevirá repentina perdição como as dores de parto daquela que está grávida. Olha lá. E de modo nenhum escaparão. Vós, porém, já não estáis em trevas para que aquele dia vos surpreenda como ladrão. Quer dizer que o dia do Senhor só vai surpreender como ladrão quem está em trevas. Tanto o pecador, o incrédulo, que não aceitou a Cristo, como o rebelde. Está entenebrecido, está endemoniado. Está cego espiritual. Quem queria dizer glória? A nós não nos vai surpreender. Fala do dia do Senhor, que é o dia do arrebatamento. Ramanai suricantaramanagaia. Então eu não vou saber o dia e a hora, não. Mas eu vou saber os tempos e as estações. Sei que aquele dia e hora que ninguém sabe vem precedido de sinais. E os sinais ainda não se cumpriram. Muita gente contradiz-se. Diz, os sinais já estão todos cumpridos. Estão? Ainda não vi. Cadê o anticristo? Primeiro sinal. Cadê o acordo de paz válido por 7 anos? Cadê a guerra mundial? Cadê, aleluia, a crise financeira mundial? Que temos estado sempre em crise, mas uma crise ainda mais drástica. Cadê a fome? Cadê labai, cantarai, claia, suricaia? Cadê outros sinais que a gente já vai falar? Então eu não começo a ver, espera aí, então estão dizendo asneira. Estão dizendo que
já estamos no princípio das dores e a igreja vai ser arrebatada a seguir. Mas depois do princípio das dores, o que é que vem? As dores finais do parto. No texto vais ver o que é que vem a seguir. Não vem arrebatamento. Pastor, existe arrebatamento em Mateus 24? Existe. Só que ele não se encontra no versículo 8. Mas todas estas coisas são o princípio das dores. Nem depois disso, logo a seguir, encontra-se mais à frente, no versículo 29 ao 31, conforme a gente vai ler. Então eu não começo a pensar, então peraí, estão dizendo muita asneira. Os teólogos estão endoidando a cabeça. Quem querer diga glória, estão dizendo muita asneira, porque uma das regras que tu tens que entender é o texto dentro do contexto. A Bíblia se interpreta pela Bíblia. Então eu não vou dizer que Mateus 24 não é para a igreja. E depois, a seguir, vou dizer, olha, estarão dois juntos no campo, um será tomado, outro será deixado. Então peraí, não é para a igreja e estás a citar porções de Mateus 24, então já é para a igreja aí? Para o que te interessa já é, para o que não interessa não é? Ou é tudo ou não é nada. E, biblicamente, Mateus 24 não foi escrito para judeus, foi escrito para a igreja, discípulos, aleluia, seguidores de Jesus Cristo, quantos podem dizer aleluia, cristãos. Então tu começas a ver aqui, então depois do princípio das dores, o que é que vem? Arrebatamento? Será que no versículo 9 fala do arrebatamento? É isso que eu pergunto. Alguém pode ler alto? Que eu depois repito. Será que depois do versículo 8 vem o quê? O arrebatamento? Porque se já estamos no princípio das dores e se os sinais já estão cumpridos, não falta mais nada, então a seguir vem o arrebatamento. Lê lá, versículo 9. Quem pode ler? Alto e bom som. 9, lê o 9. Estás a ler o 8? Então vão de entregar para serem atormentados e matar prisão e serem odiados de todas as gentes por causa do meu nome. Então o que é que vem a seguir? Então vos hão de entregar para ser desatormentados. A palavra ser desatormentados poderia muito bem ter sido traduzido logo diretamente por tribulação, para a tribulação, porque vem do grego telipsis, a mesma palavra usada para tribulação e grande tribulação. Então vos hão de entregar para quê? Para a tribulação. Telipsis, tribulação, aflição, angústia, aperto, opressão. Quem quer diga glória? Vos hão, não diz lhesão aos judeus, não diz lhes. Não está na terceira pessoa do plural. Está na segunda pessoa do plural. Vos, a vós. Não é lhes, a eles, os judeus e israelitas. Quem quer diga glória? Então quem é que vai ser entregue para a tribulação? A igreja. Aleluia! Glória a Deus. Quem quer diga aleluia? Rabababá, Samaia. Hoje o capeta vai rugir, vai com esta palavra e com a oração que a gente vai fazer a seguir. Vai rugir, mas vai partir em retirada em nome de Jesus. Então eu não começo a pensar, espera aí, a Bíblia se interpreta pela Bíblia e tem regras gramaticais. Deus não é um Deus descabeçado, Deus não é um Deus analfabeto, Deus é um Deus sábio, o dono de toda a ciência. Deus não iria revelar uma palavra maluca, uma palavra totalmente louca, uma palavra que a gente pudesse distorcer as regras gramaticais a nosso belo prazer para interpretarmos como a gente quer, ou conforme me agrada. Eu preferia ser arrebatado antes, sou franco, mas Deus me deu uma revelação em 2015, no monte. Rova lá Managai, eu preferia ser arrebatado antes. Aleluia, porque eu fui ensinado desde o início da minha fé que a igreja não iria passar por nada disto, que a igreja não iria ver a cara do anticristo, não iria ver nem o anticristo e não ia estar aqui durante a época da marca da besta, nem iria passar pela grande tribulação, que ia haver um último e grande avivamento, cada vez mais a igreja ia crescer, expandir e ficar melhor, não é? Mais avivada, e que por último, puf, do nada, mesmo antes que surgissem as primeiras leis para perseguir a igreja iria ser arrebatada. Só que eu fiz prova com Deus durante 2 anos. E em janeiro de 2015 Deus abriu a minha mente e me deu uma revelação dentro da palavra, e tudo o que Deus me revelou não tem nada a ver com essa situação, é o contrário, porque eu dizia, Deus me revela, se tudo aquilo que tu me revelaste, se tudo aquilo que eu aprendi até agora de terceiros é a verdade, que a igreja não vai estar mais aqui quando vier o anticristo, não vamos nem ver a cara do anticristo, não vamos passar pela grande tribulação, nem vamos estar aqui na época da marca da besta, me revela, vou continuar a ensinar isso, se porém não é assim, me revela e eu vou ensinar a tua verdade para que a tua igreja esteja preparada. Quem queira diga glória. Alabaia. E foi algo forte que Deus me revelou. Um dos capítulos que Deus me revelou foi logo este, Mateus 24. Deus me revelou 4 capítulos das Escrituras. 4. Nenhum deles fala de igreja ser arrebatada antes. Nenhum. Porque começou como 2 Tessalonicenses, capítulo 2. De lá, quando eu estava a ler, olha, isto é a mesma palavra
de Apocalipse capítulo 6. Show da Kai Pai Prai Shere Managari Andara Managai. Quem quer diga glória? Perdão. Começou com Isaías capítulo aleluia 2. Quem quer diga aleluia? Mas nós não vamos abrir agora, não vamos abrir porque isso demoraria muito tempo, amém? Quando eu estava em Isaías 2, ouça, irmãos, agora não, por causa quando eu estava em Isaías 2, Deus me revelou que é a mesma palavra de Apocalipse 6. Depois, Deus me levou até 2 Tessalonicenses capítulo 20, 2 Tessalonicenses capítulo 2. E depois é a mesma palavra de Mateus 24. Quer dizer, Deus me deu 4 capítulos. Quem queria diga glória. Então, olha o que é que vai acontecer. Então vos hão de entregar para a tribulação. Não diz, então escapareis da tribulação. Diz assim, vos hão de entregar para a tribulação, para a tlipsis, para a aflição, para a angústia. Quem queria diga glória. Para seres atormentados e matar-vos-ão e sereis odiados de todas as nações. Nesse tempo muitos serão escandalizados e trair-se-ão uns aos outros, e uns aos outros se odiarão. O pai entregará à morte o filho entregará à morte o pai. Até entre familiares cristãos, um vai negar a fé e vai entregar o outro à morte, porque vai haver perseguição. Onde é que está um cristão? Está ali. Vai haver a igreja perseguida e vai haver a igreja, aliás, toda a igreja vai ser perseguida, mas vai haver a igreja que vai ser martirizada e a igreja que vai escapar para os montes, que vai fugir, a igreja fugitiva. Vai haver 2 igrejas. Aleluia. Quem só não pode é negar a fé. Quem queira diga glória. Aquele que perseverar até ao fim será salvo. Haverá 2 igrejas, ou melhor 3. Haverá a igreja que vai abraçar o anticristo, vai se ajoelhar a ele, vai beijar os pés a ele, vai adorar o anticristo e a sua imagem e receber a sua marca na mão direita ou na testa, e vai também seguir o falso profeta no ecumenismo. O falso profeta, provavelmente líder da igreja romana. Quem queira diga glória. Os irmãos estão a entender? Então vai haver a igreja apóstata e depois da igreja fiel. Não há meio termo. Não há meio termo, porque se houver alguém que não aceitou a marca da besta na mão nem na testa, não vai poder comprar nem vender. Então vai ter que sobreviver, vai ter que viver pela fé. Deus vai ter que sustentar como sustentou a nação de Israel no deserto. Quem queira diga glória. Então não tem como, ou se apruma, ou está a ser em vão, ou se calhar vai ser preso, vai ser um grupo que vai ser martirizado em vão, vai morrer em vão, porque não se santificou, não pediu perdão do mundanismo, da carnalidade, das vaidades, das luxúrias, das concupiscências, dos adultérios, das fornicações. Quem queira diga glória. Ainda cai, vai morrer em vão, vai dar o seu corpo entregue ao corpo a ser queimado em vão. O que é que vai andar aqui a fazer na terra? Porque vai ser uma questão, ser cristão vai ser uma questão de vida ou morte para muitos, porque vai haver um grupo de mártires. Esse grupo de mártires está lá em Apocalipse capítulo 6 do 9 ao 11, e vi debaixo do altar de Deus aqueles que morreram por causa do testemunho que deram. Quem queria diga glória. Ribalai. Há um grupo de mártires, mas há um grupo de fugitivos. Aleluia. Só que a coisa vai ser tão extrema que a pessoa tem que se santificar mesmo, porque senão está a ser em vão. Quer seja preso, torturado e morto. Olha, negas a Cristo, não negas a Cristo, não negou a Cristo, mas não se arrependeu do adultério, não se arrependeu de ter largado a primeira esposa e estar já no segundo casamento, não se arrependeu de viver demasiado em fornicação, não se arrependeu de assistir pornografia, de se masturbar, não se arrependeu, aleluia, de falar mal do próximo, do irmão, de fofocar, não se arrependeu, repalabaia, glória a Deus, arabandagaia, praia, shuricantaderia, nalabaia, dos seus furtos. Tem gente que rouba a Deus, não dá nem dízimo nem oferta. Quem queria diga glória. Aleluia. Primeira coisa é Massara, quando se recebe é o quê? Trazei à casa do Pai dízimo e oferta. É a primeira coisa. Separa a 10ª parte para Deus, para seres bem-aventurado. É ou não é? Quem queria diga glória. Então muita gente vai morrer por coisa boba. Vai morrer, mas não vai ser salvo. Os irmãos entendem? Então eu estou a falar de igreja verdadeira, porque a igreja falsa, a maioria já vai mesmo caminho de facilidade. Não, eu
vou ficar sem comer, sem beber. Não sei, isto é apenas uma nova tecnologia, este chipzinho na mão ou na testa, né, que vai facilitar a vida a todas as pessoas. Não, este é o anticristo. Não, este é um bom líder. Este homem é uma bênção. Este homem vai trazer a paz e segurança e prosperidade para todas as nações. Eu vou, mas é abraçá-lo. Então eles vão adotar o anticristo e receber a marca. Sabem qual é a igreja, o tipo de crente que mais facilmente vai perder a salvação durante a grande tribulação? É o cristão que foi mal ensinado. Foi ensinado que a igreja ia escapar de todas estas coisas, que a igreja não ia nem ver a cara do anticristo. Porquê? Quando o anticristo vier, não vai reconhecer que ele é o anticristo, vai achar que é um bom líder, vai trazer paz, segurança e prosperidade às nações, que ele vai dizer, eu sou o Messias, sou o Salvador. Quando vier a marca da besta, não vai dizer que aquela tecnologia, que aquilo ali é a marca da besta. Não, isto é apenas uma nova tecnologia, vai facilitar a vida a todas as pessoas para comprarmos e vendermos. Facilmente, porque não? Este não é o anticristo, porque quando o anticristo vier, nós já não vamos estar aqui mais na terra. Isto não é a marca da besta, porque nós não vamos estar aqui na época da marca da besta. Então, é a igreja que despreparada, a igreja que está despreparada. Quem queria diga glória? O irmão entende como é grave? O irmão Anderson. A pior coisa é que tu estás à espera de uma coisa e não acontece nada. Tu estás à espera, ficas decepcionado. Muitos, só da decepção, já vão para o mundo. De Jesus não ter vindo antes da besta se manifestar. É isso. Então a maioria dos pastores e dos pregadores e das igrejas estão preparando a igreja, não é para o arrebatamento, estão preparando a igreja para receberem na mão ou na testa a marca da besta. Estão preparando a igreja para ir para o inferno, para que o seu nome seja arriscado no livro da vida, e ainda que com choro busquem o arrependimento, não a encontrem mais, porque o seu nome vai ser apagado do livro da vida. Não estão preparando a igreja para os dias finais. Não estão preparando a igreja para aquilo que vai vir sobre ela. Estão pregando coisa que não está na Bíblia. Eu estou pregando o texto dentro do contexto, meu irmão. Primeiro veio o princípio das dores, depois veio aqui as dores finais do parto, que a Bíblia chama de quê? Tribulação. E ela vai ser grande, não em termos de tempo, porque ela só poderia durar 3 anos e meio, ela vai durar menos. Porque diz-se que aqueles dias não fossem abreviados, do grego kolumo, ou seja, encurtados, amputados, mutilados, tesourados. É como quando o irmão vai com um corta-arame e corta. Cortou, ali parou. Sopanaia. Então os dias vão ser encurtados, vão ser diminuídos. Mas os dias já estão sendo abreviados. Isso é conversa para boi dormir. Os dias estão sendo abreviados, é conversa para boi dormir, meu irmão. Desculpe lá, não tem aqui nenhum brasileiro, mas isso é conversa tola. Não sei como é que dizem em Angola, qual é a expressão? Isso é conversa da treta. Como diz o português, isso não vale nada, meu irmão. Isso não vale nada. Não sei qual é a expressão em Angola. Vocês podiam dizer. Que conversa boa. Meu irmão, os dias estão sendo abreviados, é idiotice. Olha, irmão, eu dizer os dias já estão sendo abreviados é a maior idiotice e heresia que eu posso dizer, porque a Bíblia diz, e se aqueles dias, quais são os dias da tribulação? Nós ainda não entramos na grande tribulação. Cadê o anticristo? Já se manifestou? Ele já assinou o acordo e já violou o acordo? Já se manifestou? Não. Ainda se aqueles dias não fossem abreviados, nenhuma carne se salvaria, mas por causa dos escolhidos serão abreviados aqueles dias. É aqueles, não é os dias que estamos vivendo. Então tem gente que é idiota. Dá-me vontade de chamar idiota. Sabe o que é idiota? Néscio, virgem tola. Não lê, não analisa. Bem-aventurado aquele que lê, o que ouve e o que guarda as palavras que estão escritas no livro desta profecia, porque o tempo está próximo. Para mim, irmão, é tolice. Eu pegar num texto, diz-se aqueles dias, e dizer que é estes dias, já estão sendo abreviados. Deus me revelou. Deus te revelou, olha, chapada na cara, é o que dá vontade de dar. Deus te revelou, toma lá, plá, que Deus te revelou. Tu estás sendo um herege. Tu estás distorcendo a Escritura. Não, irmão, dá uma ira santa. Ouvir alguém dizer, Deus me revelou que os dias já estão sendo abreviados. Que dias? Tu já estás na grande tribulação. Isso leva as pessoas ao erro. Esse tipo de revelamentos da carne, esse tipo de análise, de interpretação, leva as pessoas a errar na Escritura. Outros dizem assim, olha, houve uma irmã, que eu não vou citar o nome por questão de ética, que disse assim, Deus me revelou que aqueles que os escolhidos já foram todos marcados por Deus. Então, então quer dizer que não vai haver mais salvação.
Não adianta nem pregar para mais ninguém, porque já está tudo marcado, quem vai ser salvo. Palhaçada, meu irmão. A internet está cheia de palhaçada, de falsos profetas, falsos cristos, falsos apóstolos, falsos doutores, falsamente chamados cristãos, falsas visões, falsas revelações, falsas interpretações, tudo. O Evangelho, quando vai para a escatologia, só dizem asneira. O irmão, é raro ver alguém ensinar a escatologia como ela deve ser ensinada. A escatologia é o quê? A doutrina das últimas coisas. Faz parte da Bíblia. Faz parte da Bíblia. E não vejo ninguém falar da vinda de Jesus como ela deve ser falada. Porque a igreja está preparada para escapar, mas não está preparada para sofrer. Xarabacai. Não está preparada para aquela palavra que Jesus falou: ser fiel até à morte e dar-te a coroa da vida eterna. Não está preparada. Aleluia! Não está preparada para a palavra de Apocalipse, capítulo 12, versículo 14. E eles o venceram pelo sangue do Cordeiro. Aleluia! Pela palavra do seu testemunho. E não amaram as suas vidas até à morte. Aleluia! Não está preparada para a palavra de Apocalipse 14. Bem-aventurado aqueles que desde agora morrem no Senhor, porque descansarão, aleluia, das suas obras. Descansarão os seus trabalhos, as suas obras os seguirão. Quem crê diga glória. Não está preparado. Não está preparado para aquela palavra que Jesus falou em Mateus capítulo 10. Não temais aqueles que matam o corpo e nada podem fazer quanto à vossa alma. Temei antes aquele que pode fazer perecer no fogo do inferno o vosso corpo e a vossa alma. Não estão preparados. Aleluia. Não está preparado para aquela palavra de João capítulo 16, de 1 ao 4, que diz assim: tenho-vos dito estas coisas. Aliás, haverá uma época, um tempo, glória a Deus, em que qualquer que vos matar, vos é aos discípulos, à igreja, que vos matar, cuidará estar a fazer um serviço a Deus. Porque é que vão pensar que estão a fazer um favor para Deus, um serviço ou uma obra para Deus? Porque o anticristo vai se sentar no templo de Deus, querendo parecer Deus. Eu sou o Cristo, eu sou Deus, adorem-me. E vai fazer cessar as ofrendas em Jerusalém. Fala de escatologia aí. E eu não vos disse isto desde o princípio, porque ainda estava convosco, mas vos o digo agora, para que quando aquela hora chegar vos lembreis que eu já vos havia dito. Isto não somente era uma profecia literal para os discípulos de Jesus, dos dias de Jesus, de há 2000 anos atrás, do século I, mas também é uma profecia para o fim dos tempos, glória a Deus, porque em profecia bíblica há a lei da dupla interpretação. Há profecias que se cumprem num tempo próximo e outras num tempo longínquo, para o fim dos tempos. Quem queria diga glória. Então é tremendo, não estão preparados. Estão preparados para ser arrebatados. Será que estão preparados? Será que estão preparados para ser arrebatados? Não estão. Eu digo mesmo, vou dizer mesmo, Miguel, com o amor que eu tenho de Deus no meu coração, aquele que diz que a igreja está preparada para ser arrebatada é mentiroso. Não está. A maioria não está. Porque esses estão pregando que Jesus pode vir a qualquer momento. Não é a qualquer momento, é depois dos sinais. Não é qualquer... Pode ser agora. Não pode ser agora. Qual é o sinal da tua vinda? Jesus disse não. A minha vinda não vai ter sinais, vai ser iminente, pode ser a qualquer momento. Foi isso que Jesus disse? Não. Estão distorcendo. Aqueles que pregam que Jesus pode vir a qualquer momento estão enganando o povo. O povo não está preparado. A igreja está preparada. Está tudo preparado. Está preparado o quê, meu irmão? Está tudo na carnalidade, está tudo no mundanismo, está tudo na vaidade. Não está preparada. Muitos até vivem em santidade. Alguns, não é? De algumas igrejas, até vivem em santidade corporal. Mas é porque é que vivem em santidade? Não estão a ser perseguidos. Se estiverem a ser perseguidos, negam a fé, porque não estão preparados para a palavra da cruz. Evangelho sem cruz é um falso evangelho. Muitos pastores estão tirando a cruz do evangelho. Cruz é sofrimento, cruz é aflição, cruz é angústia, cruz é perseguição. Cruz é ser esbofeteado pelo amor de Jesus. Cruz é ser preso, ser maltratado, ser caluniado pelo amor do evangelho. Não estão pregando a cruz, irmão. Ai, xaramanaia! Não estão pregando a cruz, estão pregando um Cristo fácil, um evangelho da facilidade. Aleluia! Como é que a igreja vai estar preparada para os dias finais? Não está o evangelho. Miguel está a entender o mistério, isto é forte. Então, um evangelho sem cruz. Um evangelho sem cruz, glória a Deus. Um evangelho sem cruz. Então vos hão de entregar para a tribulação e sereis odiados de todas as nações, de todas as nações. O maior crime naqueles dias
é dizer que tu és cristão por causa do nome de Jesus. O maior crime é tu seres cristão. O maior pecado é tu transportares uma Bíblia. É tu pregares para alguém, tentares evangelizar. Vai haver ódio. Porquê? Porque as leis já estão sendo mudadas. A Bíblia diz que quando o Anticristo vier, ele vai cuidar os tempos e as leis, os tempos e as estações. E ele não vai ter respeito ao amor de mulheres. Então vai ter respeito a quem? Ao amor dos homens. Homem com homem, mulher com mulher. É o que nós vemos aí. O movimento LGBT, o movimento maligno, satânico, diabólico, ganha cada vez mais, a cada dia que passa, poder. Não é? Agora, o certo é homem casar com homem. Mas se for homem com mulher, não, isso é errado. Daqui a um dia vai ser pregado que é pecado casar homem com mulher, tem que casar com homem. Então está tudo invertendo os valores. Então o terreno para a chegada, para a ascensão do Anticristo já está preparado. As mentalidades já estão mudadas. Já estão lavando o cérebro até às crianças na escola e aos adolescentes e aos jovens nas faculdades. O terreno já está preparado. O povo, os valores cristãos já foram solapados pelos valores da nova era. Os valores da nova era, da nova ordem mundial. Quem quer diga glória. Então, meu irmão, não vai ser difícil. Se o Anticristo hoje surgisse e amanhã dissesse, olha, recebam esta marca, isto aqui é apenas um meio de vocês comprarem e vender, é bom, vai ter aceitação, a maioria vai recebê-lo. A maioria vai recebê-lo. Quem quer diga glória, a maioria vai abraçá-lo. Glória a Deus. Olha aí. Então vos hão de entregar para a tribulação e matar-vos-ão e sereis odiados de todas as gentes por causa do meu nome. Nesse tempo muitos serão escandalizados e trairão uns aos outros e uns aos outros se odiarão. E surgirão muitos falsos profetas e enganarão a muitos. Pastor, já há muitos falsos profetas. Enganando a muitos. Mas vai surgir ainda mais. O engano vai ser ainda maior. A operação das trevas vai ser maior dentro das igrejas. Olha aí. E fora delas também. E por se multiplicar a iniquidade, porque muita gente, irmão, vê um milagre, pensa que é Deus, só porque é um milagre. Vê os demónios a manifestar, pensa que é pelo poder de Deus, e às vezes aquilo é um malabarismo, porque se a pessoa já está com o demónio, basta que o demónio mais potente está na pessoa dizer aos outros demónios para se eles saem, depois entram novamente, saem, faz aquele espetáculo, faz aquele malabarismo dentro e fora das igrejas. E tem igrejas, aquela igreja, não vou citar nomes por questão de ética, mas há uma igreja aí, se eu fosse a citar, é a igreja onde mais manifesta demónio. Vocês sabem qual é. Manifesta muito demónio lá. O irmão já congregou lá. O irmão ali lá atrás, não vale a pena dizer o nome da igreja. Mas o que é que adianta? Aquilo é palhaçada. Para mim é palhaçada. Manifesta demónio, sai demónio, amanhã manifesta... Aquilo para mim é malabarismo, irmão. Porque o indivíduo que está ministrando nem liberto está, nem salvo é. Ele está expulsando o quê? Quando vier um demónio a sério, dá-lhe um coiro de porrada. Quando vier um demónio mesmo a sério, anda cá, ela massaia. Quem quer diga glória. Quando vier um demónio a sério, dá-lhe um coiro de porrada. Olha aí. Aleluia. E por se multiplicar a iniquidade. O que é a iniquidade, irmão? A maldade. O amor de muitos esfriará. Quer dizer que até os cristãos vão perder o amor. Porquê? Por causa da maldade. Vão se corromper. Vão fazer as coisas da carne. Olha aí. E canta cama saia. Mas aquele que perseverar até ao fim, esse será salvo. Qual é o fim? Até a vinda de Jesus. Então tu estás a ver que isto aqui tem uma ordem. Primeiro dá o quê? Princípio das dores. Depois dá o quê? Tribulação. Que é as dores finais do parto. Agora falta o parto, que é a vinda de Jesus. Tudo tem uma sequência, tudo tem uma ordem. E é uma ordem crescendo em tempo. Primeiro aquelas dores iniciais. Muitos anticristos. Um deles é um anticristo. Surgiu com um cor de paz. Surgiu sou bonzinho. Olha, imaginando que tu és o primeiro-ministro de Israel. Olha, eu quero fazer um acordo contigo. Ali o outro é o representante das Nações Árabes. Vamos fazer aqui um acordo entre Israel e as Nações Árabes. Vai, eu vou-vos ajudar. Façam um acordo de 7 anos de paz, porque eu vim trazer a paz à terra. Eu fui enviado por Deus, sou um ungido de Deus para trazer a paz à terra. Então faz-se um acordo de 7 anos. Aí o anticristo surge como bonzinho. É o primeiro sinal, é bondade. Depois vem o quê? Logo começa tudo a batatada, a guerra mundial. Depois a fome mundial. Depois, depois então, a morte. Aleluia.
A morte vai acontecer por causa do quê? Da manifestação do filho da perdição, como a besta apocalíptica. Quem quer diga glória. Isto é muito forte. E este evangelho do reino será pregado em todo o mundo e testemunha a todas as nações, e então virá o fim. Pastor, o que é que isto quer dizer? Vai haver pregação do evangelho mesmo em dias de perseguição. Aí é que vai pregar mais, porque a pessoa foge de um lado para o outro e prega uma questão de vida ou morte. Olha, se tu não aceitares, tu morres e vais para o inferno. Continuas a roubar, continuas a matar, tu vais para o inferno. Se tu aceitares a marca da besta, o teu nome vai ser arriscado no livro da vida, jamais vais ter salvação. O inferno eterno te aguarda. Ali haverá choro e ranger de dentes, o fogo nunca apaga, o verme nunca morre. Ali é densas trevas. Ali o filho chora, como dizia Gino Bispo Brito, e o pai não vê. Não vais ter mais hipótese. Então aí é que se vai pregar mesmo, é vida ou morte. Olha, larga a prostituição, porque senão, se tu morres, tu vais para o inferno. Larga o adultério, larga esse amante. Hanai supracastéria. Se continuas nessa vida, tu morres e vais para o inferno. Larga o roubo, larga o mundo do crime, larga o assassinato, o homicídio, larga o engano, larga a burla, o estelionato, larga a pedofilia, larga a pornografia, larga o homossexualismo, porque tu morres, vais para o inferno. Larga o pecado. Não queria dizer glória. Aí é que se vai pregar, porque é uma questão de vida ou morte. Aí é uma questão de vida ou morte. Tu vais estar cheio de Deus, cheio da glória. Anabandai, se fores do grupo dos fugitivos, provavelmente vais ganhar muitas almas. Se fores do grupo dos mártires, também vais ganhar, mas vais ser preso, torturado e morto. Aleluia, aleluia. O que é que dizia o apóstolo Paulo? Combati o bom combate, acabei a carreira e guardei a fé. Desde agora a coroa de justiça, a qual o meu Pai preparou, já está reservada lá no céu. Ele dizia, eu estou sendo oferecido como sacrifício da expressão. Ele sabia que ia ser morto, mas ele que se desviou? Não, continuou firme. Tem gente, Deus vai revelar para ele, tu vais ser mártir, mas tem gente que vai revelar para ti, olha, eu quero que tu fujas. Se quer que fuja é porque ele vai dar o livramento. O que é que eu vou comer? O que é que eu vou beber? Eu vou-te sustentar como eu sustentei a nação de Israel por 40 anos. Sobrenatural de Deus. Aí é que vai ver o sobrenatural, aí é que vai ver os milagres. No deserto, anda, cai no vale, na caverna, na fuga, na montanha, na floresta. Lá vai, entre os animais, entre as feras. Aleluia. Os anjos vão-te sustentar, vão-te servir como serviram Jesus, naquele propósito de 40 dias de jejum. Aleluia. Lamanto, glória, prai, shuriko, vasnéria, pandoko, banagachéria. Olha aí, o que é que vai acontecer? O que é que Jesus disse? Quando, pois, virdes que a abominação da desolação de que falou o profeta Daniel está no lugar santo, quem lê entenda. Espera aí. Então isto é paralelo a Daniel capítulo 9. Também tem passagens do Velho Testamento paralelas a estas. Falo do quê? E ele fará uma aliança com muitos. Rovalabacamanagassuria cantasnéria. Ruvalamanagassuria cantasnéria andalabai. Por uma semana. Equivale a 7 tempos, 7 anos. E a meio da semana fará cessar a oblação e as ofrendas e porá a abominação desoladora. Daniel 9:27. Quem queria diga glória. Então Jesus citou. Agora, por que razão é que vão entregar os cristãos para a tribulação? Já vais entender. Porque esta palavra aqui, quando, pois, vem do grego otan ou quer dizer quando por este motivo, quando por esta razão, quando consequentemente. Então, por que razão é que no versículo 9 diz que vão entregar os cristãos para a tribulação? Porque o anticristo vai se manifestar aqui. Primeiro o anticristo se manifesta e depois é que começa a tribulação. Porque ele vai obrigar. Recebe a minha marca, me adora. Vai haver uma imagem, e quando aquela imagem der, tu tens que te ajoelhar à imagem. Se tu não te ajoelhares, vais ser morto. Eu quero dizer glória, aleluia. Fará com que morra todo aquele que não adorar a imagem da besta. Está lá em Apocalipse capítulo 13. O povo não lê a Bíblia, o povo lê porções, versículo isolado. O povo não entende nada de nada. O povo é completamente analfabeto em termos escatológicos. Alguns até sabem de outra coisa, na escatologia, zero. A maioria, zero. Aleluia, glória a Deus. Olha aí. Então, quando tu vis o quê?
Quando, pois, virdes plural, quando vocês verem, não é? Quem é que vai ver? Os discípulos dos últimos dias. Pedro, Tiago, João e André viram? Não, morreram e estão na glória. Mas os discípulos dos últimos dias vão ver. Eu estava num outro monte orando e estava meditando nestas porções. Estavam no monte ali na Paia. E Deus me estava ministrando. Os discípulos não viram. Pedro, Tiago, João e André não viram estes sinais. Mas os discípulos dos últimos dias vão ver. Lá vai, Deus não é mentiroso. Não fala aqui os judeus dos últimos dias, os israelitas dos últimos dias. Não é? Fala do quê? Dos discípulos, não fala dos judeus. A igreja é constituída por judeus e gentios. Não há aqui etnia, não há raça, tribo, nação e língua. Para Deus não faz acepção de pessoas, não há diferença. Quem queria dizer glória é muito forte. É muito forte, irmão, muito forte. Olha aí. Então os que estiverem na Judeia fujam para os montes. Alguém pega esta porção, meu Miguel? Está a ouvir? Tá. Alguém pega nesta porção e diz assim: então os que estiverem na Judeia fujam para os montes. Olha, está aprovado que isto aqui é só para os judeus. Espera aí, meu irmão. Tu és burro ou fazes-te? Dá vontade de... És burro ou fazes-te? Entenda o contexto. Onde é que Jesus estava? Na Judeia. Ele estava em Jerusalém, dentro do templo. Saiu do templo e foi para onde? Para o Monte das Oliveiras, que é ali nos arredores. É ali perto. É ali uma porção alta, uma porção elevada, uma colina elevada que dá para avistar o templo. Ele estava ainda dentro, praticamente, de Jerusalém. Estava quase nos arredores. Então ele estava em Jerusalém. Jerusalém fica onde? Na Judeia. Eu pergunto, o anticristo vai se manifestar aonde? Vai se manifestar em Lisboa? Vai se manifestar, aleluia, em Luanda, a capital de Angola? Vai se manifestar em São Paulo, no Brasil? Vai se manifestar na Indonésia? Vai se manifestar na China, no Japão, nos Estados Unidos da América? Xarabacantarai, em Londres, Anai, Calamaia, Súria, Munique, na Europa? Não. Não. Glória a Deus. Onde é que o anticristo vai se manifestar, irmão? Na Judeia. Então, só que a grande tribulação vai ser só ali. Não, meu irmão. A Bíblia é bem clara. E naquele tempo se levantará Miguel, o grande príncipe. Haramanagasuri cantarrabanagaia. Aleluia. Que se levanta a favor dos filhos do teu povo. E haverá um tempo de angústia, qual nunca houve, desde que houve nação. Até aquele tempo. Então é para todas as nações. Mas naquele tempo será livrado o teu povo. Todo aquele for achado escrito no livro. Daniel 12:1. E agora aqui, repara o mistério. A grande tribulação começa aonde? Na Judeia. Em Jerusalém, na Judeia. Mas não para por aí. É mundial. Então a grande tribulação não é só para os judeus, é para os cristãos, e para os judeus, e para todo o mundo. Todo aquele que não aderir ao anticristo vai ser perseguido. Vai haver gente, irmão Miguel, que não vai aceitar a marca da besta, não vai adorar a besta, não vai adorar a imagem da besta, certo? Mas também não vai aceitar a Jesus. Quem querer diga glória. Haverá esse grupo também de pessoas. Quantos podem dizer aleluia? Que horas são? Dá glória a Deus. Quem querer diga aleluia. Estou quase a terminar aqui a mensagem. Olha aí. Glória a Deus. Quem querer diga glória. Então, se estiverem nas Judeia, fujam para os montes. Então, e se tu estiveres em Lisboa? Também há alguns montes aí, foges para a floresta. E se estiveres num local que não tem floresta, foges para o deserto, para as cavernas. Quem querer diga glória. Praia. Quem estiver sobre o telhado, não deixe-se atirar alguma coisa da sua casa. Não vai dar tempo, vai ser uma coisa muito repentina. E quem estiver no campo, não volta atrás a buscar as suas vestes. Então quem estiver ali naquela região da Judeia, que é onde começa, é como um terremoto. O terremoto, por exemplo, o terremoto de 1755 que atingiu Lisboa, começou no mar. O mar era mais forte, eram ondas, era tsunami autêntico. Atingiu Lisboa, mas se calhar em Espanha já não foi tão forte. Da mesma forma, o terremoto chamado Grande Tribulação começa em Jerusalém, mas expande-se por
por todas as nações. Nos locais vai ser mais forte do que outro. Diz aqui: mas ai das grávidas e das que amamentarem naqueles dias, obviamente, porque é mais fácil uma mulher que não está grávida fugir do que uma que está grávida ou com criança de peito. E orai para que a vossa fuga não aconteça no inverno nem no sábado. O inverno é lógico, o sábado também é lógico, porque naquela região da Judeia, os judeus não vão ajudar ninguém. Vai estar tudo fechado. Se for num sábado, no dia que a pessoa fugir, porque a grande tribulação começa, e o dia que tu vais fugir, podes fugir logo, a seguir, ou um dia ou dois, se calhar o sábado, naquele dia ninguém te vai ajudar. Porque no sábado os judeus não ajudam ninguém, não fazem nada, ficam em casa. Orai para que a vossa fuga não aconteça no inverno nem no sábado, porque haverá então grande tribulação como nunca houve desde o princípio do mundo até agora, e nem tão pouco há de haver. Então é algo mundial. E se aqueles dias não fossem abreviados, nenhuma carne salvaria, mas por causa dos escolhidos serão abreviados aqueles dias. Alabaia, claia. Então os dias, que dias é que vão ser abreviados? É aqueles, não é estes, não é os dias que estamos vivendo. É os dias da grande tribulação. Quer dizer que, repare, quando é que o Anticristo viola o acordo? A meio. Ele fará uma aliança com muitos por uma semana, ou seja, por 7 anos. E a meio, ou seja, ao fim de 3 anos e meio, rompe a aliança. Começa a grande tribulação. A grande tribulação só poderia durar o tempo do reinado do Anticristo, 42 meses, que é 3 anos e meio. Mas vai durar menos. Embora o Anticristo continue a reinar depois da vinda de Jesus, porém, o objeto de perseguição que é a igreja será removido. Quem quer diga glória? Aleluia. Olha aí. Então, se alguém vos disser que o Cristo está aqui ou está ali, não lhes deixe que estão a dizer: Jesus está vindo amanhã já veio, vai vir no dia tal, marcam datas. Não tens crédito, porque surgirão falsos cristos e falsos profetas que farão tão grandes sinais. Olha aí, Tibi, Joshua e outros, tão grandes sinais e prodígios que, se possível for, enganariam até os escolhidos. Eis que eu vos tenho predito. Então, se vos disserem que ele está no deserto, não saiais, e eis que ele está ali no interior da casa, não acrediteis, porque assim como o relâmpago sai do Oriente e se mostra até o Ocidente. Então, espera aí, a vinda de Jesus é visível, não é? Como o relâmpago que sai do Oriente e se mostra até o Ocidente. O relâmpago é repentino, mas é visível. Aleluia. Era Manais, assim será a vinda do Filho do Homem. Porque onde quer que estiver o cadáver, aí se juntarão as águias. Aqui é uma comparação, uma parábola. Quando morre um animal, as águias e os animais de rapina se ajuntam para comer. Quem quer diga glória? Da mesma forma, Jesus, que foi morto para nos salvar, ele voltará em glória no céu e nós vamos ser ajuntados a ele. Símbolo do arrebatamento. Quem quer diga glória? Aramandaglaia prai shuri cantas néria. E logo depois não diz que é antes, e antes da tribulação daqueles, não, logo depois da tribulação daqueles dias. Qual é o sinal? O sinal maior no sol. O sol escurecerá e a lua não dará a sua luz, e as estrelas cairão do céu e as potências dos céus serão abaladas. Aleluia. Então só depois disso é que aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem. Que sinal? Um sinal visível, resplandecente, como o relâmpago que sai do Oriente e se mostra até o Ocidente. Aleluia. Rimanai, e todas as tribos da terra se lamentarão e verão o Filho do Homem vindo sobre as nuvens do céu com poder e grande glória. E ele enviará os seus anjos com grande som de trombeta. Risco clamor vem do grego megafone, grande som de trombeta. A juntar os seus escolhidos desde uma extremidade. Aleluia. Aleluia. Desde os 4 ventos, aliás. 4 ventos é desde a terra, desde os 4 pontos que é, aliás, norte, sul, leste e oeste. Os 4 cantos da terra até à extremidade dos céus. Até de uma a outra extremidade dos céus. Então isto é o quê? O arrebatamento. Quando é que ele acontece? Depois da tribulação daqueles dias. Então a igreja tem que estar preparada para os últimos dias. Temos de estar preparados para, aleluia, ganhar almas, ser cheio da glória. Mas também, se tiver que ser perseguido, é perseguido. Se tiver que ser provado, é provado, para depois ser aprovado. Deus prova aquele a quem ama para depois ser aprovado. Amém? Glória a Deus. Até que o Senhor falou perguntas. Amém? Que Deus em Cristo vos abençoe. Glória a Deus. Deus, Ele é fiel.